Boa noite, irmãos e irmãs do Grupo Espírita Cultivadores do Evangelho. Meu nome é Maria Isabel, estou muito feliz de retornar a casa e hoje trago pra gente o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos fazer a leitura? Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Bom, eu vou falar para vocês sobre esses 3 versículos do Evangelho de São Mateus, em que fala pra gente sobre o Sermão do Monte. São 3 versículos em que não são sequenciais, mas traz pra gente uma noção muito boa de instruções de como podemos nos moldar, nos aperfeiçoar dia após dia e como podemos pouco a pouco nos vencer a cólera, a violência que fica dentro dos nossos corações e que às vezes não sai em forma de luta, sabe? Mas sai em forma de uma palavra, sai em forma de um julgamento. E como podemos pouco a pouco moldar isso, certo? Bom, o Sermão do Monte, vou falar para vocês um pouquinho dele. Ele vem descrito no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, e mostra pra gente uma passagem muito linda que acontece. Uma passagem em que a Boa Nova de Jesus Cristo está correndo. E correndo por aí, todos se sentem acolhidos e pensam, sabe? Jesus Cristo, o Messias, ele está pregando. Gostaríamos então, sabe? Todos pensam em se irmanar, sabe? Se juntar a essa boa nova. E então, todos os seus discípulos já eram assediados. Esse Sermão do Monte ele é contado no Evangelho de São Mateus e de Lucas. E nessa parte, eu vou contar para vocês a história mais ou menos resumidamente. Um grupo de infelizes, aleijados, sabe? Então, se era caracterizado como infelizes, eles procuram Levi, Mateus, certo? São Mateus. Eles procuram Levi e perguntam para ele, sabe? Sobre essa boa nova, sobre o evangelho, sabe? Do reino que estava sendo propagado, que eles gostariam de se juntar, gostariam de saber o que eles poderiam fazer. E naquele grupo de infelizes, Levi então reconhece 3 conhecidos. Ele simplesmente se direciona então para esses 3 conhecidos e fala assim para eles: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família? Sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as atuais aflições? O grupo de infelizes então se calou. Os 3 se sentiram humilhados, sabe, cabisbaixos, e então eles se dispersaram. Depois de um tempo, na primeira oportunidade,
sabe? Que Jesus apareceu, Levi foi lhe contar então. Lhe contar e lhe falar. O que conseguiria o evangelho, sabe? Com a ajuda desses aleijados, desses mendigos. O evangelho, ele tem que ser propagado e aceitar a contribuição de grandes. Ele tem que ser, sabe, edificado em grandes casas. E então Jesus, novamente, na sua infinita bondade, olha para Levi e fala para ele: olha, Levi, no entanto, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Tristes e deserdados pela imensa família humana, buscando os oprimidos, Levi, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam o sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Essa passagem vem nos dizer que, claro, depois disso, Levi acabou envergonhado e entendendo o propósito de Jesus Cristo, certo? Que essa passagem quer nos dizer? Quer dizer que a boa nova de Deus, no caso aqui, essas promessas que ele fez no monte, o Sermão do Monte, essas promessas não é aplicável a grupos selecionados, é aplicados em todos. E se é uma boa nova, se é uma esperança, a essas pessoas que têm tão pouco, que passam tanta dificuldade, a esses sofredores, não é um carinho no coração deles? Não é para eles que está sendo feito? E então, Levi percebe que a palavra, a boa nova de Deus, ela não é construída da boca para fora, em sinagogas, sabe, em grandes casas. Ela é construída pouco a pouco dentro dos corações, de um a um, de todos os seres que passam pela Terra. Certo? Bom, vamos começar então. Aqui a gente tem 3 versículos. Versículo 1. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bom, brandos, para Kardec, de uma maneira geral, é dóceis. É aquela pessoa dócil que tem o espírito doce e que, diante das adversidades, ela consegue se manter branda, consegue se manter em paz, certo? E esses possuirão a terra. Te pergunto, tudo o que trabalhamos, na maior parte que trabalhamos, pensamos em levar, sabe, para o pós-morte, para os bens do céu, para a nossa vida eterna. E aqui, Jesus fala que os brandos, eles possuirão a terra. Por quê? Porque a terra, a questão material da vida, é a nossa ferramenta de trabalho. E ela é colocada para a gente trabalhar. E é os brandos que conseguirão, pouco a pouco, assumir grandes cargos e vencer. Pode não parecer, mas pouco a pouco temos evoluído nessa questão e vamos evoluir nessa questão até que um dia o progresso vai chegar, a promessa de Jesus vai chegar e a humanidade não terá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento, porque muito do descrito é de pessoas que pegavam
violentamente aquilo que pertencia aos outros, que reunia riquezas violentamente. E essas pessoas não trabalhavam. Não trabalhavam a matéria, não trabalhavam, como eu explico para vocês. A questão material deste mundo é a nossa ferramenta de trabalho. Não estamos aqui para acumular, estamos para trabalhar ela. Podemos até acumular durante toda a vida. Posso ficar rica, porém eu tenho que trabalhar em prol disso, certo? Não é apenas para acumular. É a nossa ferramenta de trabalho. Se nos foi dada, então foi dado para a gente um propósito a ser trabalhado, certo? E às vezes as nossas questões financeiras, nossas dificuldades é um propósito a ser trabalhado dia a dia, essa questão material na nossa vida cotidiana, certo? E somos todos hoje trabalhadores que queremos herdar a terra. Herdar no sentido de que hoje construímos um mundo de regeneração que pouco a pouco está evoluindo, que pouco a pouco, sabe, ganha forma. E de alguma maneira, o benefício da encarnação nos faz pensar que temos que tornar a terra herdada, sabe, pelos brandos, um lugar apto a novamente esse reencarne acontecer, a novamente essa aperfeiçoação. Estamos aqui aperfeiçoando o nosso espírito, estamos aqui sendo testados dia após dia, com pessoas que amamos, com pessoas que nos desafiam, porém somos colocados em grupos para trabalhar. E quando eu digo trabalhar, não é assim, não é somente dar uma cesta básica, não é somente fazer um jantar, sabe, dar comida aos pobres, organizar bazares. Quando eu falo trabalhar, é trabalhar internamente esse relacionamento. Porque hoje estamos aqui para trabalhar o nosso espírito. Tudo que nos é colocado de trabalho e também de desafios é para trabalhar essa nossa brandura, esse nosso jeito, para retirar de cada um de nós o instinto da cólera que nos pega, que nos simplesmente nos domina de uma hora para outra, certo? A doutrina de Cristo, ela se resume a isso, ao amor, ao amor, ao amor, só isso, certo? O amor é caridade, podemos falar, porém, tudo é trabalhado no amor com as pessoas. Estamos evoluindo tanto e vemos isso que hoje até os líderes, sabe? As pessoas simplesmente... Um líder antigamente era soberbo, soberano, cheio de ordens. Hoje vemos líderes mais amenos, dóceis, que querem fazer parte do grupo, que chama os seus e fala, vamos todos trabalhar juntos. É porque estamos mudando, estamos progredindo e pouco a pouco, deste tempo, sabe, dessas passagens, deste tempo que parece ser, nossa, tão distante, hoje em dia é tão atual. E essa passagem vem nos mostrar que pouco a pouco temos que trabalhar, que continua o mesmo roteiro. Porém, as pessoas, o que vai trabalhar não é o roteiro, e sim as pessoas que estão nela. São os atores que estão. Certo? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pacíficos. Certo? Pacíficos, vamos definir pacíficos, são aqueles que trabalham, aqueles que agem em prol da paz, certo? Muitas das vezes nos enganamos, achamos que pacíficos, brandos, são pessoas, os mansos, né, de coração,
são pessoas preguiçosas, pessoas sonsas, ou pessoas mais ou menos que não vieram para marcar o mundo, certo? Mas não, pacíficos são aqueles que promovem a ação. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, uma colinha aqui, ele fala sobre os pacíficos também. Ele fala que o fruto da justiça é semeado para aqueles que promovem a paz. Quer dizer, a justiça acontece para aqueles que promovem a paz. Promovem. Entendeu a ação? Não é aquela pessoa que simplesmente fala, não, então vou ser pacífico e branda. A partir de hoje eu não vou no centro que eu não brigo com ninguém. Ou eu não vou em tal lugar que eu não brigo com ninguém. Tá acontecendo aquela discussão ali perto de mim. Ou tá acontecendo, sabe, uma discussão entre duas amigas. Uma discussão num grupo das redes sociais hoje em dia, em WhatsApp, Instagram, sabe? Que as pessoas estão cada dia querendo destilar mais cólera, sabe? Mais ódio, mostrando as suas opiniões. Não tem nada a ver comigo, então não vou falar nada. Não é assim. Emmanuel, ele traz uma mensagem muito linda no livro Palavras de Vida Eterna, né? Ele traz uma mensagem muito linda, eu vou ler para vocês, sobre os pacíficos. A mensagem se chama Pacifica Sempre. E ela vale a leitura. Ela vale a leitura com calma. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, não é? Disse Jesus. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica, servindo. Se alguém te menospreza, pacifica, entendendo. Se alguém te irrita, pacifica, silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiverdes, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é o dom de Deus, começando de ti. Entendeu? A paz que você quer para o mundo começa por ti. Começa por, às vezes, não simplesmente virar as costas, não tomar um lado, mas simplesmente pedir para as pessoas brandura nas suas palavras, no seu jeito de falar, no seu jeito de reagir. Vai com calma. Você que falou, você que respondeu. Não tem porquê. Vamos ser pacíficos. Vamos agir em prol da paz. Em prol. Entendeu? Uma das leituras também do livro Escrínio de Luz, Emmanuel também fala que, como eu disse, muitos, sabe, simplesmente acham que pessoas pacíficas são aquelas pessoas que não falam muito, são aquelas pessoas que falam baixo, são aquelas pessoas que não dão opinião, as pessoas brandas e pacíficas. E na verdade não são. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, ele não se propunha exaltar a ociosidade, a hesitação, a fraqueza.
muita gente, a pretexto de merecer um elogio, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Não te calas diante de algo que é errado, de algo que não vai com a conduta que você acredita. Pacifica, adoce as palavras e fale com doçura. Abrace as pessoas com suas palavras. Aprenda a controlar o seu vulcão interno, a sua cólera. Cristo era assim, era ativo, falava o que tinha que falar para todos, porém usava de uma postura pacífica e branda, uma postura doce, uma postura em que estudamos até hoje, certo? Vamos para terceiro versículo, certo? Aprendestes que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por consequente a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Quando ele fala raca entre os hebreus era um termo de desprezo, tanto é que significa homem de mau conduta, e era falado escarrando e desviando a cabeça, raca, tipo cuspindo. E ele vai mais longe ainda, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disse ao seu irmão, sois louco. Você fala, mas foi só um julgamento, foi só uma palavra, não foi? Você só disse para ele, sois louco. É evidente aqui que com toda a circunstância a intenção agrava ou atenua. Mas em uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. E deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca, à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Eu quis ler na íntegra para mostrar para vocês que não é uma opinião minha. Uma palavra é extremamente danosa. Por quê? Porque uma palavra ofensiva, ela exprime sentimentos que saem pela nossa boca. Ela sai de sentimentos que estão no nosso coração. Uma palavra danosa nos condena ao fogo do inferno. E muitas vezes não fazer nada contra essa palavra, contra esse julgamento, esse comportamento, entretém o ódio, a animosidade. Hoje em dia, as pessoas adoram ver isso. Pouco a pouco, as pessoas se aglomeram em redes sociais, em grupos, sabe, online, para poder falar mal das pessoas. E isso circula, e isso é compartilhado, retweetado. É o certo?
vamos pacificar, vamos trabalhar em prol da paz. Mas eu vou fazer isso, vai ser só eu no mundo. Que seja. Não vai ser só você, eu também você. Eu, você, e você, e você, e você. Vamos, pouco a pouco, construir essa cúpula. Pouco a pouco, construir essa boa nova. Pouco a pouco, trabalhar a terra que estamos herdando. A terra que vamos deixar. E para a terra que vamos voltar. Certo? Kardec dá instruções mostrando pra gente o quanto a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação. A obediência é quando a gente tem consentimento da razão. A gente obedece. Aqui, razão, obedecemos, uma regra clara. A resignação é quando a gente internaliza isso. É quando há consentimento do nosso coração. Kardec vem falar que essas máximas são tudo que um cristão precisa ter. E que nós precisamos aprender a fazer essa reformulação, a fazer esse processo de construção, sabe? É um processo de construção de todos os dias. É um processo em que nós temos que admitir que estamos assim e que pouco a pouco precisamos mudar, nos mudar. O homem, em seu frenesi, o homem cólerico, ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Então, a cólera não é só deixar ela ser demonstrada a pessoas quando eu ataco uma pessoa. É você se controlar em casa, se controlar com seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus iguais, com seu jardim, cuidar do seu jardim. É dizer a eles palavras dóceis, é pacificar dentro da sua casa questões claras. Eu sempre digo que escolher as brigas. Hoje em dia, para que tanta briga por tudo? Para que tanta ofensa? Não é porque eu não estou ofendida. A sua opinião é diferente da minha e tá tudo bem. Pode ser assim também. Tá? Vamos fazer do amor o nosso véu. Vamos passar. A cólera, a violência, ela é instinto. É instinto. Se algo não sai como planejamos, se algo é totalmente diferente da nossa opinião, sabe? A gente já sente o sangue subir no rosto. É a cólera. Porém, o trabalho do brando, do pacífico, é trabalhar isso. Pouco a pouco, dia a dia. É reformular o seu ser. É saber agir. É saber agir diante esse surto cólico. E não adianta falar, é porque eu tenho gastrite, eu sou mais nervosa, é porque eu sou sincera assim mesmo. Não. O corpo não dá cólera àquele que não tem. Tá aqui. Tá? Como não dá outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. Somos nós. Não vamos deixar entrar no nosso espírito. Vamos trabalhar nossa matéria. Vamos trabalhar no que a questão material que nos é dada. Vamos fazer nossa reformulação interna e, pouco a pouco, construir um mundo novo começando de nós. O nosso mundo novo. A nossa projeção nova. Vamos doar essa projeção nova a todos. A todos que estão com nós, dia a dia. Adoce suas palavras. Não deixe os injustiçados simplesmente calados. Se você não tem nada a ver, pacifica. Se tem alguma coisa a ver, cala-te e pacifica.
Pacificar é a palavra de hoje. Vamos trabalhar isso. Capítulo 9 do Evangelho. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada.